Meus pais negligentes, que sempre me ignoravam por ser resultado de uma gravidez indesejada, me expulsaram de casa por causa de uma mentira terrível dos meus irmãos, me fazendo dormir na rua por dias, até ser encontrada e acolhida pelos pais da minha melhor amiga. Agora eles me imploram por perdão, e ainda exigem que eu volte para casa. Desde que me entendo por gente, sempre soube que não fui desejada. Meus pais nunca esconderam isso de mim. Minha mãe tinha 36 anos quando engravidou de mim, e meu pai 39. Eles já tinham meus dois irmãos mais velhos, Ethan com 21 anos agora, e Jessica com 19, e achavam que a família estava completa. Mas aí eu apareci, uma surpresa indesejada que bagunçou todos os planos deles. Cresci ouvindo que eu não deveria ter nascido, que eles já estavam velhos demais para recomeçar com um bebê, que eu atrapalhei a vida deles. Minha mãe sempre falava que teve que adiar a volta para a faculdade por minha causa, que perdeu oportunidades de carreira. Meu pai reclamava dos gastos extras, dizendo que eu custei a viagem dos sonhos deles para a Europa. A diferença de tratamento entre eu e meus irmãos sempre foi gritante. Ethan e Jessica ganhavam tudo que pediam. Roupas de marca, celulares novos todo ano, festas de aniversário elaboradas, mesada generosa. Eu usava as roupas velhas da Jessica, muitas vezes remendadas e fora de moda. Meu celular era um modelo antigo que meu pai achou em uma gaveta, cheio de arranhões e com a tela trincada. Nunca tive festa de aniversário. Meus pais diziam que era desperdício de dinheiro. Quando eu fazia aniversário, mal recebiam parabéns durante o jantar. Enquanto isso, as festas dos meus irmãos eram eventos enormes, com decoração cara e dezenas de convidados. Na escola, eu sempre fui boa aluna, tirava notas altas, participava de projetos, recebia elogios dos professores. Mas quando chegava em casa com um boletim cheio de notas excelentes, meus pais apenas davam uma olhada rápida e diziam que era minha obrigação ir bem nos estudos. Nada de parabéns, nada de reconhecimento. Ethan tirava notas medianas e era tratado como um gênio. Jessica mal passava de ano, e mesmo assim ganhava presentes como recompensa por não ter reprovado. Eu podia trazer um certificado de honra ao mérito e seria ignorada. As refeições em família eram um martírio. Meus pais conversavam animadamente com Ethan e Jessica sobre seus dias, seus planos, suas vidas. Quando eu tentava participar da conversa, era interrompida ou simplesmente ignorada. Muitas vezes eu falava algo, e era como se eu fosse invisível. Minha mãe continuava conversando com meus irmãos como se eu não tivesse aberto a boca. Aprendi a ficar quieta, a comer em silêncio enquanto ouvia sobre as conquistas maravilhosas de Ethan na faculdade e os planos de Jessica para sua carreira. Meus irmãos também me tratavam como lixo. Ethan me chamava de erro, de acidente. Jessica adorava me humilhar na frente das amigas dela, contando como eu não tinha sido planejada e como nossos pais se arrependiam de ter me tido. Ela ria quando eu chorava. Dizia que eu era sensível demais. Ethan pegava minhas coisas sem pedir, e quando eu reclamava, nossos pais sempre ficavam do lado dele, dizendo que eu estava sendo egoísta e que família compartilha tudo. Mas quando eu pegava algo dele sem pedir, era um escândalo, e eu era castigada. Eu tinha uma melhor amiga, Laura. Ela foi minha salvação durante todos esses anos. A família dela era o oposto completo da minha. Os pais dela eram amorosos, atenciosos, sempre perguntavam como eu estava quando eu visitava. A casa dela era meu refúgio. Eu passava o máximo de tempo possível lá, e os pais da Laura nunca pareceram se incomodar. Pelo contrário, sempre me recebiam de braços abertos, me incluíam nos jantares, nos passeios. Eu me sentia mais em casa lá do que na minha própria casa. Há 3 semanas, tudo desmoronou de uma forma que eu jamais imaginei possível. Era uma terça-feira à noite. Eu estava no meu quarto fazendo lição de casa quando ouvi gritos vindos da sala. Desci as escadas e encontrei meus pais furiosos, com Ethan e Jessica ao lado deles. Minha mãe estava com o rosto vermelho de raiva. Meu pai tinha as veias do pescoço saltadas. Antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, minha mãe começou a me acusar aos gritos de ter roubado dinheiro dos meus irmãos. Fiquei completamente perdida. Eu não tinha ideia do que ela estava falando. Tentei explicar, dizer que não tinha pegado dinheiro de ninguém, mas ninguém me escutou. Ethan disse que tinha deixado $200 na gaveta dele e o dinheiro tinha sumido. Jessica afirmou que tinha $300 guardados e também tinham desaparecido. Os dois me apontavam o dedo, dizendo que eu era a única que poderia ter entrado nos quartos deles e roubado. Eu jurei que não tinha feito nada disso. Implorei para que acreditassem em mim. Chorei, gritei que estava sendo acusada injustamente. Mas meus pais não quiseram nem ouvir minha versão. Minha mãe disse que estava farta de mim, que eu sempre fui um problema, que ela deveria ter feito escolhas diferentes quando descobriu que estava grávida de mim. Aquelas palavras me cortaram como facas. Meu pai disse que eu era uma decepção, uma ladra, que não merecia viver sob o teto deles. E então aconteceu o impensável. Meu pai me agarrou pelo braço com força, me arrastou até o meu quarto e mandou que eu pegasse apenas o essencial. Eu estava em choque, não conseguia processar o que estava acontecendo. Com as mãos tremendo, peguei algumas roupas, joguei na minha mochila da escola junto com meu celular e carregador. Tentei pegar mais coisas, mas meu pai não me deu tempo. Ele me empurrou escada abaixo, abriu a porta da frente e literalmente me jogou para fora.
Caí de joelhos na calçada, ralando as mãos no concreto. Olhei para trás e vi minha família inteira na porta. Minha mãe com os braços cruzados, expressão de nojo no rosto. Meu pai com os punhos cerrados. Ethan e Jessica sorrindo. Isso mesmo, eles estavam sorrindo. Meu pai gritou que eu não era mais bem-vinda naquela casa, que se eu aparecesse de novo ele chamaria a polícia. A porta bateu na minha cara e eu fiquei ali, sozinha, na rua, às 10 da noite de uma terça-feira. Não consegui me mexer por vários minutos. Fiquei ali sentada na calçada, olhando para a porta fechada, esperando que alguém voltasse, dissesse que era um erro, que tinha sido apenas um susto para me ensinar uma lição. Mas ninguém voltou. As luzes da casa se apagaram, uma por uma. Era como se eu tivesse deixado de existir para eles. Peguei meu celular com a intenção de ligar para Laura, mas estava sem bateria. Na pressa de ser expulsa, não consegui carregar. Comecei a caminhar pelas ruas, sem saber direção, apenas andando. Estava usando apenas uma calça de moletom e uma camiseta fina, e a noite estava gelada. Cada passo doía, física e emocionalmente. Minha mente não parava de repetir tudo o que tinha acontecido, procurando alguma lógica, algum sentido. Mas não havia. Andei por horas. Passei por casas iluminadas onde via famílias através das janelas, assistindo televisão juntas, jantando, rindo. Me perguntei o que eu tinha feito de tão errado para merecer a família que tinha. Pensei em bater em alguma porta, pedir ajuda, mas tinha vergonha. Além disso, quem acreditaria na minha história? Uma adolescente expulsa de casa no meio da noite, acusada de roubo. Parecia história de filme ruim. Quando o cansaço ficou insuportável, encontrei um banco de praça e me sentei. Tentei dormir, mas era impossível. Estava com frio, com medo, em estado de choque. Cada barulho me assustava. Carros passando, pessoas caminhando, cachorros latindo. Tudo parecia uma ameaça. Fiquei ali a noite inteira, tremendo, chorando em silêncio, abraçada à minha mochila, como se fosse a única coisa que me restava no mundo. E de certa forma, era. Quando o sol começou a nascer, me levantei e continuei caminhando. Estava com fome, sede e exausta. Encontrei um bebedouro em um parque e bebi água até não aguentar mais. Era a única coisa que podia fazer de graça. Sentei em outro banco e finalmente consegui dormir um pouco. Mas foram apenas algumas horas de sono agitado, cheio de pesadelos. Edith. 1. Muita gente perguntando por que eu não liguei para a polícia ou para algum familiar. Vou explicar. Meu celular estava descarregado e eu não tinha carregador portátil. Sobre familiares, meus avós dos dois lados já faleceram. Meu pai tem um irmão que mora a 3 estados de distância e a gente nunca foi próximo. Minha mãe é filha única e não mantém contato com os primos. Eu literalmente não tinha ninguém além da Laura, mas sem telefone funcionando não tinha como avisar ela. Edith 2. Para quem está dizendo que isso é ilegal e meus pais podem ser presos, eu sei disso agora, mas na hora eu estava tão em choque que não conseguia pensar direito. Além disso, eu tinha medo. Medo de que se eu chamasse a polícia, a situação piorasse. Medo de ir para algum abrigo de menores. Medo de tudo, na verdade. Sei que não faz muito sentido, mas era o que estava passando pela minha cabeça. Edith 3. Alguns comentários estão sendo muito agressivos dizendo que eu devia ter feito isso ou aquilo. Por favor, entendam que eu tenho 16 anos. Estava sendo expulsa de casa pela primeira vez na vida, acusada de algo que não fiz, e estava em pânico total. É fácil julgar quando você está lendo de fora, mas na situação, minha mente estava completamente bagunçada. Atualização 1. Os 3 dias seguintes foram os piores da minha vida. Durante o dia, eu caminhava pelas ruas tentando parecer normal, como se estivesse apenas passeando. Entrava em bibliotecas públicas para me aquecer e tentar carregar meu celular nas tomadas disponíveis, mas os funcionários sempre me olhavam com desconfiança, e eu tinha que sair antes que me mandassem embora. Consegui carregar o celular até uns 20% em uma lanchonete onde fingi que estava esperando alguém, mas quando tentei ligar para a Laura, o telefone dela deu direto na caixa postal. Depois descobri que ela estava em uma viagem de última hora com a família visitando parentes em outro estado. A fome era constante. Eu não tinha dinheiro nenhum. Revirei minha mochila esperando encontrar algumas moedas esquecidas, mas não tinha nada. Passei na frente de restaurantes, e o cheiro da comida me fazia sentir tonta. No segundo dia, encontrei metade de um sanduíche em uma lixeira de praça. Estava limpo, ainda embrulhado no papel. Olhei em volta para ter certeza de que ninguém estava vendo e comi. Nunca vou esquecer o gosto daquele sanduíche. Não era por estar gostoso, mas porque representava o quão baixo eu tinha chegado. Eu, uma estudante com notas excelentes, comendo restos de lixeira para sobreviver. À noite tentava encontrar lugares seguros para dormir. Bancos de praça, marquises de lojas fechadas, uma vez até embaixo de uma ponte. Mas nunca conseguia dormir de verdade. Estava sempre alerta, com medo de ser machucada ou assaltada. Meu corpo doía inteiro. Minhas costas reclamavam da posição desconfortável. Meus pés estavam cheios de bolhas de tanto caminhar. Chorava todas as noites, em silêncio, me perguntando se minha vida seria sempre assim. Se eu acabaria ali nas ruas sem ninguém, nem perceber minha falta. No terceiro dia, eu estava sentada em um banco de ponto de ônibus, tentando parecer que estava apenas esperando o transporte.
quando reconheci um carro que passou. Era o carro do pai da Laura. Meu coração disparou. Me levantei de um pulo e comecei a acenar desesperadamente, gritando. O carro estava a alguns metros à frente, mas o sinal ficou vermelho. Corri mais rápido do que nunca na vida, e bati na janela do motorista. O pai da Laura me olhou assustado primeiro. Depois, o rosto dele mudou para preocupação e choque. Ele abriu a porta do carro e, antes que pudesse dizer qualquer coisa, eu desabei. Comecei a chorar compulsivamente, todo o trauma dos últimos dias saindo de uma vez. Ele me abraçou ali mesmo, na rua, enquanto os carros buzinavam atrás dele. Disse que estava tudo bem agora, que eu estava segura. Abriu a porta de trás e me ajudou a entrar no carro. Durante o caminho para a casa dele, tentei explicar tudo o que tinha acontecido entre soluços. Ele ouvia em silêncio, mas eu podia ver pelo retrovisor que estava com raiva. Uma raiva contida, mas intensa. Quando chegamos na casa, a mãe da Laura estava na porta. Laura deve ter avisado que tinham me encontrado. Ela me abraçou com tanta força que pensei que fosse sufocar. E não me importei nem um pouco. Eles me levaram direto para o banheiro, prepararam um banho quente e me deram roupas limpas. O banho foi a melhor coisa que senti em dias. Fiquei lá por quase 1 hora, lavando dias de sujeira, medo e desespero. Quando saí, tinha comida esperando na mesa. Comida de verdade, quente, feita com carinho. Comi até não aguentar mais, e mesmo assim a mãe da Laura insistiu que eu comesse mais um pouco. Naquela noite, dormi em uma cama de verdade pela primeira vez em dias. Laura ficou comigo no quarto, me fazendo companhia, segurando minha mão quando os pesadelos me acordavam. Ela chorava também, dizendo que era culpa dela por ter viajado, que se estivesse na cidade nada disso teria acontecido. Eu disse que não era culpa de ninguém, exceto dos meus pais e irmãos. Nos dias seguintes, os pais da Laura cuidaram de mim como se eu fosse filha deles. Me levaram ao médico para checar se estava tudo bem fisicamente. O médico ficou preocupado com meu peso, eu tinha perdido alguns quilos, e com minha pressão que estava alterada pelo estresse. Prescreveu vitaminas e disse que eu precisava de repouso e alimentação adequada. Eles também entraram em contato com um advogado conhecido da família para entender minha situação legal. O advogado explicou que o que meus pais fizeram era considerado abandono de menor e descuido, coisas muito sérias. Disse que eu tinha direitos e que poderíamos tomar medidas legais se eu quisesse. Mas naquele momento eu só queria paz. Só queria esquecer que tudo aquilo tinha acontecido. Fiquei 1 semana na casa da Laura, sem que meus pais soubessem onde eu estava. Meu celular tinha várias ligações perdidas deles, mas eu ignorei todas. Também tinha mensagens, mas não conseguia abrir. Só de ver o nome deles na tela sentia enjoo. Laura me incentivou a bloquear os números e eu bloqueei. Precisava daquele distanciamento para começar a processar tudo. Foi então que as coisas começaram a desmoronar para meus pais. Aparentemente, algumas pessoas da igreja que frequentamos começaram a perguntar por mim. Minha mãe e meu pai iam religiosamente todos os domingos, se apresentavam como a família perfeita, cristãos devotos. Minha mãe era líder do grupo de mulheres. Meu pai fazia parte do conselho da igreja. Eles usavam aquela imagem de família tradicional e amorosa como cartão de visitas. Mas eu tinha alguns conhecidos na igreja, pessoas que sempre foram gentis comigo. Uma senhora chamada Heather sempre me cumprimentava com carinho, perguntava sobre a escola, me dava abraços calorosos. Outra pessoa, o pastor assistente, sempre elogiava minha participação nas atividades jovens. Essas pessoas notaram minha ausência e começaram a questionar. Inicialmente, meus pais deram desculpas vagas. Disseram que eu estava doente, depois que estava visitando parentes. Mas as histórias não batiam e as pessoas começaram a desconfiar. Foi quando Heather, preocupada de verdade, conseguiu o número da Laura através de uma amiga em comum e ligou para saber se eu estava bem. Laura contou tudo. Cada detalhe difícil do que tinha acontecido. Heather ficou horrorizada. Ela não conseguia acreditar que a família perfeita que todos admiravam tinha expulsado a filha menor de idade de casa por uma acusação sem provas. Heather, sendo uma pessoa respeitada na comunidade da igreja, começou a espalhar a verdade. Não por malícia, mas por genuína preocupação e indignação. A notícia se espalhou como fogo. Em questão de dias, toda a congregação sabia o que tinha acontecido. As pessoas começaram a olhar para meus pais de forma diferente. Os cumprimentos calorosos viraram olhares de desaprovação. As conversas amigáveis após os cultos cessaram. Minha mãe foi afastada da liderança do grupo de mulheres. Meu pai recebeu uma carta do conselho pedindo que se afastasse temporariamente de suas funções enquanto a situação era investigada. A queda social deles foi brutal. Aquela igreja era o centro da vida social dos meus pais. Era onde faziam amizades, conexões profissionais, onde construíram sua imagem pública. E em menos de 2 semanas, tudo desmoronou. As pessoas que antes os admiravam agora os evitavam. Os convites para jantares e eventos pararam. O telefone que antes tocava constantemente com chamadas de amigos ficou em silêncio. Edit 1. Muita gente comentando sobre a igreja e julgamento. Quero deixar claro que não estou dizendo que todas as igrejas são assim, nem que todas as pessoas religiosas são boas. Essa era uma comunidade específica que levava muito a sério os ensinamentos sobre cuidar dos filhos e da família.
Quando descobriram o que meus pais fizeram, viram como hipocrisia, especialmente porque eles sempre se colocavam como exemplo. Edit 2. Algumas pessoas perguntando se eu voltei para a escola. Sim, voltei. A mãe da Laura me matriculou usando o endereço deles. Foi estranho no começo. Alguns alunos olhavam com curiosidade porque sabiam que algo tinha acontecido. Mas ninguém me perguntou diretamente e agradeço por isso. Meus professores foram compreensivos e me deram prazo estendido para entregar trabalhos atrasados. Edit 3. Para quem está mandando mensagem pedindo o nome da cidade ou da igreja, não vou divulgar isso. Sei que tem gente curiosa, mas preciso proteger minha privacidade e a das pessoas que me ajudaram. Por favor, respeitem isso. Edit 4. Vi alguns comentários dizendo que a história é fake porque nenhum pai faria isso. Gostaria que fosse mentira, de verdade. Mas infelizmente esse tipo de situação acontece mais do que vocês imaginam. Existem pais que rejeitam filhos, que maltratam emocionalmente, que colocam outros filhos em pedestal. É uma realidade triste, mas é real. Edit 5. Sobre o advogado que mencionei, ele estava dando consultoria inicial gratuita como favor aos pais da Laura. Ainda não começamos nenhum processo legal formal, porque isso custa dinheiro, e eu não queria que a família da Laura gastasse mais comigo. Mas estamos documentando tudo caso seja necessário no futuro. Atualização 2. Na segunda semana na casa da Laura, aconteceu algo que mudou completamente a situação. Minha mãe começou a me ligar compulsivamente de números diferentes, já que eu tinha bloqueado o dela. Ela ligava de telefones de amigas, de telefones públicos, até de números desconhecidos. Eu simplesmente não atendia. Mas então ela começou a mandar mensagens, e uma delas me fez parar. A mensagem dizia que tinha descoberto a verdade sobre o dinheiro, que tinha sido tudo mentira dos meus irmãos, que eles tinham armado tudo. Dizia que estava arrependida, que queria conversar, que eu precisava voltar para casa. Li aquilo e senti uma mistura de raiva e satisfação. Raiva porque ela tinha me expulsado sem nem me dar chance de defesa. E satisfação porque finalmente a verdade tinha saído. Mostrei a mensagem para os pais da Laura. Eles ficaram ainda mais indignados. O pai da Laura disse que eles deviam uma explicação muito maior do que uma simples mensagem de texto. Que eu merecia um pedido de desculpa